O Santo Evangelho que está em Lucas, capítulo 20, versículo 9 até o versículo 20. E esse é o texto do qual nós queremos também, especialmente, meditar neste dia. Lucas, capítulo 20, versículos 9 a 20. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a esse, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Que o Espírito de Deus nos dê a sabedoria dele neste momento, para nós crermos nestas palavras. Essa parábola dos lavradores maus, ela é interessante, muito interessante, assim como muitas outras parábolas contadas por Jesus. Com esta parábola, Jesus quer ensinar uma dura realidade ao povo de Israel. O nosso texto, e aí eu até quero fazer uma pequena leitura do texto do Antigo Testamento, do texto de Isaías 5, 1 a 7, nas palavras da linguagem de hoje. Ali Deus diz o seguinte: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uvas. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem,
e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as pareiras. A plantação ficará abandonada, as pareiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as pareiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Deus plantou uvas. Era o povo de Israel. Deus chama aquele povo pecador e faz daquele povo um povo escolhido. Diz: vocês são o meu povo. Eu amo vocês. Eu vou dar tudo a vocês, para que vocês sejam uma grande bênção para as demais pessoas. Mas, quando Deus vai a este povo de Israel e de Judá, olhar para os frutos e buscar os frutos que eles estavam produzindo, os frutos que lhe cabiam, o que ele encontra esse povo fazendo? O nosso texto, ele diz que este povo estava desobedecendo a sua lei, preferindo cometer crimes de morte. Podemos olhar e dizer: mas o que Deus esperava colher e buscar daquele povo? Deus esperou encontrar naquele povo fé, amor acima de tudo à sua palavra e a Ele mesmo. Esperava encontrar o amor ao semelhante, para dizer: nós somos o povo escolhido, mas a salvação não é só nossa, ela é de todos. E Deus nos chamou para levar essa mensagem adiante. Deus esperava encontrar obediência. Deus esperava encontrar uma submissão total à sua vontade. Pois se cremos que isto aqui é palavra de Deus, então nós nos submetemos a ela, dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade. Deus esperava encontrar um povo que o adorasse em espírito e em verdade, um povo que trouxesse a oferta do que lhe era devido com alegria no coração, com generosidade e não reclamando. Deus esperava isso, e quando Ele manda os seus trabalhadores, quando Ele manda os seus servos buscarem o que lhe cabe, o que eles fazem com os servos? Eles apedrejam, eles batem, eles surram, eles machucam e mandam esses servos do Senhor embora vazios, sem encontrar os frutos entre o povo. Deus vai até aquele povo e o que encontra? Idolatria, ódio de Deus. Talvez vocês vão dizer: não, pastor, mas eles amavam, eles serviam. Mas no fundo eles estavam servindo os seus próprios interesses e o seu próprio umbigo. Eles odiavam as coisas de Deus e a palavra de Deus, porque se de fato amassem, obedeciam. Frutos da ganância, do egoísmo, crimes de morte.
não faziam o que eram direito e colocavam sobre o povo um peso que nem eles mesmos conseguissem cumprir, mas que exigiam que o povo cumprisse. E ai deles, ai do povo se não cumprisse. O que Deus, o dono da vinha, faz então? Manda os seus servos, os profetas. E os profetas vão anunciar a palavra de Deus àquele povo que Deus já havia chamado. Mas Deus manda de novo. Deus manda os profetas e quer que aquele parreiral de uva, todo o povo, comece a produzir de fato frutos dignos de um povo que é salvo. Um povo que é amado, um povo que é abençoado ricamente por Deus. Era isso que ele esperava encontrar também naquele povo. E o que eles fazem? Matam, apedrejam. E o dono da vinha então, de novo ele pergunta, mas o que eu vou fazer? E ele diz, enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vou enviar o meu filho, já que os meus empregados eles não respeitam, eu vou mandar o meu filho. E quem é pai aqui já mandou o filho fazer uma cobrança, sabe como funciona. E aí Deus manda o seu filho. E o que esse povo que vivia na igreja, que conhecia a Bíblia, esses sacerdotes de Deus aqui no mundo, que deviam ensinar o povo, o que eles fazem? Eles olham para o filho e dizem, ele é o herdeiro, vamos matar, vamos ficar com a herança, vamos ficar rico, vamos pegar a terra para nós. E é isso o que eles tentam fazer. Jesus então cita o Salmo 118. Mas Jesus, fitando-os, Jesus olha para aquele povo e diz, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. O que é isso? O que isso significa na sua vida, para ti agora, nesse momento? Escreve um comentarista. Isso é uma importante indicação sobre a compreensão de Cristo, que Cristo tinha acerca da sua própria pessoa. O sentido de principal pedra de esquina, aquela pedra que se encontra nesse salmo, é pedra superior, ou pedra de cobertura, a saber, a pedra cuidadosamente selecionada e perfeitamente amoldada que completava o edifício. Uma pedra preparada, especial, que é mandada ao ser humano. Quem é pedreiro sabe que uma pedra é fundamental, né? Aliás, eu conheço muitas casas de vocês e eu vejo que são casas maravilhosas, que têm um cuidado todo especial. E quando nós colocamos uma pedra, nós sentamos a pedra com muito carinho e queremos que ela fique alinhada, que ela fique bem colocada na esquina, né? Você teria coragem, por exemplo, de usar essa pedra aqui, no lugar dessas aqui, para construir? Pensem. Que pedra você usaria? O que você faria com ela? Quando há uma pedra, nós, o pedreiro,
Ele diz, essa serve, essa não serve, essa serve, essa aqui eu vou dar uma pequena ajustadinha aqui, mas vou sentar e vai ficar bonito. É uma pedra que vai dar um ângulo bacana, que vai dar uma sustentação à sua residência e ela vai servir de uma maneira muito boa. Jesus estava dizendo a eles que Ele é o Filho enviado por Deus para salvar aquele povo. Ele está apontando para Ele mesmo agora e dizendo, eu sou a pedra que os construtores olhavam e talvez pela aparência acharam melhor matar, quebrar, jogar no lixo, abandonar. E aí na sequência do texto, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. O que isso significa? Cair sobre a pedra. Se esta aqui é a pedra rejeitada, ele está dizendo, eu sou a pedra. E ele diz que todo aquele que cair sobre a pedra, nós, cada um de nós, somos um copo nesse momento. E aí, cair sobre a pedra significa olhar para Jesus e dizer, eu não te quero. Eu não creio em ti. É desprezar essa pedra. E o que a gente faz muitas vezes? A gente tenta agredir a pedra. Mas quando a gente agride a pedra, quem saiu perdendo? Quem se deu mal na história? Se Jesus é a pedra e as pessoas agridem Jesus dizendo, eu não te quero como meu Salvador, vamos matar, vamos quebrar, vamos jogar essa pedra no lixo, ela não serve para nada. E olha que a aparência de Jesus serviu como pedra de tropeço para muitos naquela ocasião, porque olhavam a sua aparência e não podiam acreditar que o Filho de Deus fosse capaz de ter aquela aparência de homem humilde, de um homem que morre, de um Deus que vem aqui para salvar e derramar o seu sangue. Agredir a pedra significa não crer nessas palavras. Significa, de todas as formas, dizer, a minha vontade precisa estar acima dessa palavra. É fazer o que o mundo tenta fazer. Quem se atira sobre esta pedra, diz o texto, ficará em pedaços. Acabado, destruído. Isso é definitivo? Não. Deus reconstrói. E Ele começou a nos reconstruir hoje, com o perdão de Deus, aqui diante do altar do Senhor. Essa pedra não foi colocada por nenhum ser humano, mas foi colocada por Deus. Cuidadosamente escolhida, preparada, com essa finalidade que vocês conhecem qual era. Jesus proferiu esta parábola referindo-se ao povo de Israel e de Judá, mas hoje ela serve para nós, para mim e para vocês. Deus vem até nós, sim, Deus vem até mim, Deus vem até vocês, a cada um de vocês. E Deus também vem buscar os frutos de um povo que foi chamado das trevas para a luz. Deus também quer encontrar que frutos estas uvas estão produzindo. Uvas boas? Uvas azedas? Que fruto nós estamos dando nesse momento para Deus?
Gálatas 5 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra esses frutos não há lei. Deus está dizendo: usam e abusam desses frutos na vida de vocês. Não há limite para praticar essas coisas. Estamos querendo dar a Deus os frutos do Espírito? Frutos de uma vida nova conquistada pelo sangue de Cristo Jesus. Não foi qualquer preço. Não é qualquer dinheiro sujo que nós seres humanos temos, moedas das nossas mãos, mas foi com o preço, o sangue de Cristo comprado. E o texto de Gálatas ainda continua dizendo: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Palavra de Deus. Não tenha inveja, isso não é um fruto do Espírito. Esse é um fruto azedo que nós queremos dar a Deus. E agora usar um pouquinho aqui o nosso culto. Os grupos que louvam aqui, eles não estão aqui para serem adorados por ninguém. Eles estão aqui para cantar, liderar o canto, e nem para cantar no lugar de vocês. Eles não estão aqui para serem glorificados por nós, mas eles querem ser instrumentos na mão de Deus, para que o louvor possa ser mais bonito, agradável, tanto para Deus como para nós mesmos. Quando em nossa parábola os lavradores mataram o filho do dono da vinha, nos versículos 15 e 16 está escrito: e lançando-o fora da vinha o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Cuidado, isso é lei para nós. Deus está dizendo: produzam frutos dignos de filhos de Deus, porque senão eu vou tirar a fé e vou dar a outros, para que eles produzam frutos. Não brinquemos com a nossa fé, mas vamos cuidar dela. O que temos muito evidente aqui é o juízo final. Sim, juízo final. Virá? Cristo virá? A palavra diz que sim. Então ele virá, porque é de Deus, e nós não temos razão para mentir. Se as pessoas resolverem cair em cima de Jesus, persegui-lo, pode acontecer isso. Eles e nós ficaremos destruídos. Imagina então no juízo final, onde não haverá mais oportunidade de arrependimento e de confissão dos pecados, e nem confissão de fé. Depois que Cristo aparecer, o momento da graça acabou. Então irá acontecer o que diz bem no final do versículo 18: e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Muito bem. Em primeiro lugar, nós tentamos matar Jesus, né? Mas, e o que acontece no juízo final, quando Cristo voltar? Coitado de nós. Coitado de quem for pego não acreditando em Jesus. O texto diz: reduzido
a pó, acabado para todo sempre. Como será terrível aquele dia? Não somente para quem ficar embaixo, mas para os cristãos. Será um dia terrível. Mas para quem não acredita, receberá a condenação. Receberá a morte eterna. Queridos irmãos, eu gostaria que a gente saísse desse culto com uma palavra desse texto. Uma palavra de Deus, ele diz: enviarei o meu filho amado. E ele enviou. Ele não somente prometeu, mas ele enviou. Esse filho, ele é o nosso Salvador. Esse filho, ele se deixou ser batido por nós, crucificado por nós, derramou o sangue por nós. E agora, todos aqueles que creem neste Jesus recebem perdão, vida e salvação. Para que, quando vier o Filho de Deus lá no último dia, estejamos nós preparados, crendo em Jesus. Porque naquele dia nós vamos ouvir da boca do nosso Salvador: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Cristo seja a nossa pedra especial no nosso coração. A pedra que fará a base para a nossa vida, hoje e sempre. Amém.